E agora vamos falar sobre saúde? Roda a vinheta, produção. Hoje vamos falar sobre os transtornos alimentares. São distúrbios do comportamento alimentar ou doenças emocionais que afetam a forma como a pessoa se alimenta e como escolhe os alimentos. Hoje vamos saber quais são os distúrbios mais comuns, quais são os sinais de alerta e como esses distúrbios podem ser tratados. Aqui no estúdio do Balanço Geral eu recebo a médica psiquiatra, a doutora Ana Raquel Santiago. Ela é também professora do curso de Medicina da Universidade Federal de Sergipe, a quem agradeço a presença. Bom dia. Bom dia. Vamos então à participação, lembrando que você pode interagir com a gente, mandar sua pergunta pelo WhatsApp do Balanço Geral, que é o 996520105. Vamos então às perguntas aqui no telão. Bom dia. Bom dia, Tamires. Aqui é Zezinho de Brejo Grande. E eu gostaria de saber quais são os tipos de distúrbios alimentares. Bom, nós temos alguns tipos de distúrbios alimentares. São doenças psiquiátricas, a gente está falando de transtornos relacionados à alimentação, que impedem o aporte de alimentos de maneira adequada. Então, os transtornos alimentares mais comuns são a anorexia nervosa, bulimia nervosa e o transtorno de compulsão alimentar. Esses são os mais comuns. Uhum. E a raiz é sempre uma raiz emocional, doutor? Explique melhor isso pra gente. Sim, a raiz desses transtornos ela é multifatorial, mas em geral são situações muitas vezes iniciadas na infância, na adolescência, quando há uma grande insatisfação corporal e há um questionamento da imagem corporal. Então essas pessoas começam a se sentir desconfortáveis com a aparência, ou porque são criticadas, falam que precisam emagrecer, ou falam que precisam comer mais. Algumas pessoas, algumas crianças começam a desenvolver uma insatisfação emocional e passam a praticar, digamos, dietas ou cortar alimentos da alimentação. Esses cortes e essas dietas podem ser um gatilho para que eu não consiga mais comer adequadamente, que eu passe a ter medo de engordar. E é o medo de engordar que faz perpetuar, por exemplo, uma anorexia nervosa, né? Que é um medo mórbido, um medo doentio de se alimentar com medo de engordar. Uhum. Vamos a mais participações, as dúvidas da população aqui no telão. Bom dia. Bom dia, Tamires. Eu sou Jeane de Brejo Grande e eu gostaria de saber quais são as causas dos distúrbios alimentares. A gente comentava agora há pouco sobre isso, né? A Jane fez excelente pergunta. Tem sempre causas emocionais, né? Esses episódios de constrangimento na infância, na adolescência, por conta da moldura do corpo, né? A gente tem que estar sempre buscando agradar aos padrões impostos pelo sistema, né? Isso, pela sociedade. Então, o padrão estético que é cobrado das pessoas é um padrão estético magro. Então, a gente sempre comenta que a magreza ela é sempre elogiada, né? E a obesidade é sempre criticada. Então, as pessoas não querem ser criticadas, né? Ao mesmo tempo, muitas vezes, quando desenvolvem transtorno alimentar, apesar de magras, apesar de perder muito peso, não se veem com o corpo que tem. Então, há uma distorção também da percepção corporal, assim como algumas pessoas com grande obesidade, com transtorno de compulsão alimentar, mesmo realizando cirurgia bariátrica, leva um tempo para reconhecer o novo corpo. Então, isso demanda um tratamento, um acompanhamento psicológico e muitas vezes psiquiátrico. Para poder desconstruir isso, né, doutora? Sim, para poder desconstruir isso. Vamos a participações aqui da população. No telão do Balanço Geral, bom dia. Bom dia, Tamires. Meu nome é André e eu sou aqui de Aracaju. Como faz para saber a pessoa que tem muito medo de ganhar peso? Olha aí, excelente pergunta do André. Quando que se tem esse sinal de alerta? A partir do momento de perceber assim, essa tendência a não querer ganhar peso, essa tendência a buscar a magreza a todo custo, já é uma doença. Quando perceber isso? Que bom que é um jovem, né, que está perguntando, porque isso acontece muito nessa idade mesmo, né? Quando a gente começa a ter mudanças corporais e a gente começa a se incomodar com o nosso corpo. Então, por exemplo, há um alerta aos pais, é observar se o seu filho está muito preocupado com o ganho de peso.
E o outro alerta é que muitas vezes a gente também está preocupado e comenta sobre os nossos corpos na presença de crianças e elas começam a também fazer uma autocrítica dos seus próprios corpos. Há uma pressão também dos pares, digamos assim, dos coleguinhas, há uma pressão também social, né, que os meninos tenham músculos, que as meninas sejam mais delgadas. Então, isso começa a aparecer quando, por exemplo, a criança ou adolescente ele não quer comer, ele foge das refeições em família, ou ele come muito pouco. Muitas vezes ele pode esconder alimentos e a gente vai percebendo que tem alimentos escondidos, tem alimentos no lixo. Isso chama muita atenção e é preciso buscar um psiquiatra. Que pais e mães precisam estar atentos, né? E conduzir para um acompanhamento psiquiátrico. Hoje, apesar da nossa sociedade ter evoluído tanto, muita gente ainda confunde problemas emocionais, problemas psiquiátricos com outra coisa, né? Então a gente tem que desmistificar isso. Gente, é natural alguém ter um problema emocional e ser acompanhado por um psiquiatra, é absolutamente normal. Tem que ser desconstruído isso, desconstruir esse tabu de que psiquiatra, de que psicólogo é coisa de doido. Pelo amor de Deus, infelizmente a gente ainda tem hoje pessoas esclarecidas da alta sociedade que ainda confundem, né, pessoas que são acompanhadas por um psicólogo, acompanhadas por um psiquiatra por conta de algum trauma de infância, com pessoas loucas. Pelo amor de Deus, vamos estudar mais um pouquinho. Vamos aqui à próxima pergunta. Bom dia. Bom dia, Tamires. Meu nome é Charles, eu sou aqui de Aracaju e eu gostaria de saber quais são os principais distúrbios alimentares. Sim, a gente já citou a bulimia nervosa, a anorexia nervosa e a transtorno de compulsão alimentar. Mas a gente tem outros, por exemplo, que são menos frequentes, mas sim existem, como o transtorno alimentar restritivo evitativo, que acontece mais na infância, onde as crianças têm dificuldades em provar novos alimentos ou elas simplesmente não conseguem comer adequadamente, tornando-se muitas vezes desnutridas, porque elas têm alterações na percepção de gosto e textura dos alimentos. Então, a gente também tem outros transtornos alimentares, como o picacismo, onde as pessoas elas comem coisas que não são alimentos, como, por exemplo, sabonete, shampoo. Pode acontecer também, mais raramente, principalmente em pessoas com deficiência mental, esse tipo de transtorno. Vamos a mais participações aqui no telão do Balanço Geral. Bom dia. Bom dia, Tamires. Meu nome é Juliana, sou de Aracaju. Como é que eu vou saber se uma pessoa tem distúrbio alimentar? Isso, a pessoa pode apresentar justamente dificuldades em espaços sociais, dificuldades no jantar em família, né? Ela não fica muito ou ela nem vai. Nas festas ela pode, por exemplo, que durante um tempo isso era um hábito até incentivado. Por exemplo, ela leva uma marmitinha, ela vai para uma festa e ela leva uma marmitinha. Veja, se você está com tanta dificuldade de se alimentar que nem numa festa você consegue liberar, tem algum problema com o seu comportamento alimentar, né? Tem alguma culpa relacionada ao ato de alimentar. O ato de alimentar é um ato de necessidade básica. Ele não precisa, ele não deve ser acompanhado de culpa. Se você come e você sente-se culpado por comer aquilo e acha que precisa compensar, você está com o comer transtornado. Sua alimentação não está fluindo bem, você precisa olhar para isso, porque nessa você pode praticar exercício exagerado, você pode se lesionar no intuito de compensar aquela alimentação. Então a gente precisa sim ter um equilíbrio, claro, a alimentação, eu tenho que me sentir bem, mas se eu estou sempre insatisfeita com o meu peso e sempre eu estou criticando o meu corpo, há algum problema. Há algum problema. Verdade, doutora, é importantíssimo esse alerta. Vamos a mais participações, bom dia. Bom dia, Tamires. Eu sou daqui de Aracaju, me chamo Thaís e eu gostaria de saber qual o tratamento para quem tem compulsão alimentar? Muito bem, excelente pergunta. A compulsão alimentar, o tratamento ele é multiprofissional. Nós precisamos de uma equipe especializada em transtornos alimentares, porque tem várias nuances que são específicas dos transtornos. Outra coisa que eu queria dizer é que nem todo mundo com compulsão alimentar tem obesidade e nem todo obeso tem compulsão alimentar.
né? Então, o tratamento demanda acompanhamento nutricional numa abordagem de não dieta, ou seja, numa abordagem comportamental, psicoterapia, acompanhamento psicológico também na abordagem comportamental ou com foco no transtorno alimentar, no comportamento alimentar, e o psiquiatra que vai fazer o tratamento de doenças associadas. Ok. Uma última pergunta aqui no quadro Fala Doutor, para a gente concluir. Bom dia. Bom dia, Tamires. Meu nome é Raimundo, sou daqui de Aracaju. Gostaria de saber quais os profissionais que participam do tratamento de anorexia e bulimia. Muito bem. A gente pode também convidar e pode também compor essa equipe com outros profissionais. Por exemplo, um professor de educação física que não trabalhe naquela lógica, no pain, no gain. Não tem isso? Fé, foco, força, foco e fé. Então, esse tipo de slogan, esse tipo de forma de se exercitar, ela pode gerar um gatilho para que a pessoa coma menos, porque precisa ter disciplina, ou que a pessoa restrinja e corte alimentos. Então, a gente sempre estimula que, por exemplo, o exercício físico seja um exercício gentil, seja um exercício intuitivo, que respeite os limites do seu corpo, que não exagere, que não seja extrapolando, muitas vezes, o que é mais racional. Então, ele pode também estar compondo a equipe, além do psicólogo, nutricionista e psiquiatra. Ok, doutora, a gente quer agradecer a sua participação. Muito obrigada por estar com a gente. Bom dia. Bom dia.